Agora o que a gente vai conhecer, pessoal, é a propriedade overflow. Essa propriedade overflow, ela determina o que vai acontecer com o conteúdo quando talvez o elemento for menor do que o conteúdo que tem dentro dele. Então vamos exemplificar aqui para vocês verem. A gente vai apagar tudo isso daqui que a gente fez da aula passada. Vamos apagar aqui. Vamos apagar esse daqui também. Tá uma bagunça, né? Até ficou um resquício ali. Vamos deixar só esse nosso H1 aqui, meu primeiro CSS. Então vamos exemplificar aqui com uma div classe exemplo, que aqui dentro dessa div nós vamos colocar aqui que ela tenha, vamos colocar um pelorem aqui, tá? Beleza, um pelorem, funcionou, belezura. Vamos colocar aqui dentro do nosso CSS, ponto exemplo, uma classe, e aí a gente vai especificar aqui que, só para a gente enxergar bem, que o fundo vai ser azul e a cor vai ser branco. Então nós temos aqui o nosso elemento e ele tem o conteúdo dele. Aparentemente nenhum problema, né, pessoal? Porque se, por exemplo, eu pegasse e adicionasse ainda mais um parágrafo aqui, olha só o que ia acontecer. Ele está aumentando conforme a necessidade, porque a gente está usando um display block e conforme ele vai precisando, ele está aumentando aqui o tamanho. Mas imagine que eu especifique qual que é o tamanho dessa minha div exemplo aqui. Que eu determine um tamanho fixo. Então, vamos supor que eu vou colocar que o tamanho dela é de 100 pixels, a altura. Olha só o que aconteceu. Ou vamos diminuir mais ainda, 50 pixels. Olha só o que aconteceu. Percebeu? Olha lá. O meu conteúdo, ele está aqui, só que ele está saindo para fora da minha div. Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui um cinzinha mais claro, ó, cinzinha, e vou colocar aqui a cor preta para vocês verem, black. Olha lá, o meu elemento é o que está no cinza mais escuro, percebe? Mas o conteúdo está saindo para fora da minha caixa, por assim dizer. Eu poderia colocar aqui, vamos colocar um pouquinho mais de tamanho, ó, 150, 150, aí vai dar o tamanho total. Ou eu aumento mais um parágrafo aqui, só para vocês verem bem esse conceito aqui. Ó, tá saindo para fora. Vou colocar mais um parágrafo aqui. Percebeu? Esse aqui é a área do meu elemento, mas o conteúdo está saindo para fora. Para a gente determinar como que esse conteúdo aqui ele vai se comportar dentro do elemento, a gente usa justamente essa propriedade que a gente vai ver hoje, que é a propriedade overflow. Se escreve assim, ó, overflow. O overflow ele tem alguns parâmetros: o visible, o visível, o hidden, o scroll e o auto. Por padrão, todos eles são visible, assim. O overflow visible está dizendo que ele vai mostrar o conteúdo mesmo que saia para fora do elemento. Então, o elemento ele tecnicamente acabou ali, ó, onde está o cinza mais escuro, mas ainda saiu o conteúdo para fora, certo? Agora, se eu colocar o hidden, olha o que vai acontecer. Overflow hidden. Ele vai mostrar só o que se encaixa dentro do elemento, dessa altura que eu especifiquei. Tudo que fosse, vamos supor assim, ficar para fora disso, ele está ocultando. Então, ele não vai mostrar conteúdo que fique para fora. Esse é o hidden. Outro que a gente tem é o scroll. Quando a gente usa o overflow scroll, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar aquela barrinha de rolagem aqui na lateral, olha só. E eu posso rolar para ver o conteúdo que tem dentro. Beleza? Esse é o overflow scroll. E também a gente tem aqui um outro tipo de overflow, que é o auto. O que é esse overflow auto? É automático. Ele parece com o do scroll, tá vendo? Porque ele fez o scroll, mas ele só vai mostrar o scroll se tiver realmente necessidade. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó, e deixar só 2 parágrafos, olha só o que vai acontecer. Ainda deu, porque ainda precisa, então deixa eu tentar pegar aqui 3 parágrafos, ó. Deixa só um. Aquele um cabe bem tranquilo aqui dentro, então pode ver que a barra de rolagem não aparece, porque a gente colocou aqui que o overflow vai ser automático. Então ele percebeu que o conteúdo se enquadra exatamente dentro do meu elemento. Agora, se eu colocar mais parágrafos, ele percebeu que vai precisar de mais espaço e ele vai acrescentar aqui a barra de rolagem, certo?
Essa propriedade overflow, pessoal, ela só funciona se a gente especificar uma altura para o nosso elemento. Porque se a gente não especificar uma altura para o nosso elemento, não tem a necessidade do overflow, porque ele vai fazer com que o elemento se adapte à altura, né? A altura vai ficar adaptada ao conteúdo, certo? Agora, quando a gente especifica uma altura no nosso elemento, a gente usa sempre a overflow junto para determinar como é que vai ser o comportamento aqui dentro, certo? Então, bem tranquilo isso daí, né, pessoal? Essa maneira de a gente usar o overflow. A gente também usa essa propriedade overflow para determinar o comportamento das rolagens da nossa página. Aqui a gente usou o overflow, né, aqui no nosso elemento aqui, nessa div chamada exemplo. Mas a gente poderia também determinar o comportamento da barra de rolagem do site em si. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui esses parágrafos, vou até colocar mais para baixo aqui, ó. Vou colocar vários desses parágrafos, tá? Salvar. Você vai reparar que fez a barra de rolagem aqui, ó, tá vendo? Tem a barra de rolagem aqui. Essa é a barra de rolagem do meu site, porque eu preciso deslizar aqui para baixo para ver todo o conteúdo. Mas eu tenho como arrancar, forçar com que essa barra de rolagem não apareça. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui no nosso CSS, na minha tag body, que é do meu corpo, do corpo da minha página, e aqui eu posso colocar aqui o overflow do eixo Y vai ser hidden. E olha só o que vai acontecer. Sumiu a minha barra de rolagem aqui. Tá vendo? Eu não consigo deslizar mais para baixo aqui. Eu não consigo ver o conteúdo que está lá para baixo porque eu tirei a minha barra de rolagem. Eu eliminei ela. Então eu disse que o overflow do meu corpo, do meu site, no eixo Y, quer dizer, esse que é de cima para baixo aqui, em pé, né, que seria na vertical, ele foi removido. Isso a gente também pode fazer para o eixo X. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para a gente determinar aqui um comportamento. Vamos dizer que essa div exemplo que a gente tem aqui em cima, eu vou determinar também que a largura dela vai ser de 1200 pixels, para ele ficar bem largo. Ó, repara que eu aconteceu a barra de rolagem aqui embaixo, ó, porque está bem para o lado aqui, certo? Ó, fiz a barra de rolagem para lá. Então, se eu pegar aqui e trocar aqui, vou deixar o eixo Y funcionando normal. Ó, tá com a rolagem aqui, beleza? Rolagem certinho. Agora, eu quero que essa rolagem aqui para cá não funcione. Então, eu vou colocar aqui no meu body o overflow X, no eixo X, e vou falar hidden. Aí, olha lá, removeu a barra de rolagem. Eu não consigo mais rolar para lá, para aquele lado, o meu documento, certo? Eu tirei essa barra de scroll, que a gente chama que é essa barra de rolagem. Então, o overflow ele serve para essa finalidade. Qual vai ser o comportamento do conteúdo dentro de um elemento, inclusive no nosso corpo, no body, tirarmos as nossas barras de rolagem quando a gente não quer que elas apareçam ou não precisa delas, ou algum sentido assim, né? Quando a gente não quer que tenha barra de rolagem na nossa página, beleza? Espero que tenha entendido como que usa aqui esse componente aqui do CSS, essa propriedade overflow, bem tranquila, né? Não é tão complicada como as últimas que a gente viu ali. E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!